Quinto caso de funções especiais. São as funções quadráticas, pessoal, ou de segundo grau. A gente viu então funções de primeiro grau, que eram polinômios onde a maior potência do x era 1. E agora a gente vai ver funções de segundo grau que envolvem polinômios de segundo grau. Polinômios onde a potência do x é até a ordem 2. Então vamos lá. Então dados a, b e c, três números reais, onde a é diferente de zero, uma função quadrática ou de segundo grau, ela vai ser dada por ax² mais bx mais c. Tá? Então é um polinômio de grau 2, polinômio de ordem 2, polinômio quadrático. Tá? O domínio, né, então qualquer x, quais são os possíveis valores de x que a gente pode colocar nessa função? Qualquer valor. Então aqui qualquer valor eu posso colocar, então por isso que o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. O gráfico dessa função, ela vai ser uma parábola, né? E o eixo de simetria dessa parábola vai ser paralela ao eixo y. Tá? Depende aí aonde que eu estou me deslocando com essa parábola. A gente vai ver alguns exemplos. Muito bem. Bom, aí a gente tem alguns tipos de comportamento. Na verdade, 6 tipos de comportamentos para a nossa parábola. Tá? Olhando para o eixo x. Quantas vezes ela intercepta o eixo x. Ok? Muito bem. Aqui só lembrando, né, que o delta é o discriminante que a gente vê lá na fórmula de Bhaskara. Né? O discriminante é b² menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então a gente vai precisar dele aqui de novo. Bom, se o a for positivo, a gente vai ter 3 situações, né? O delta positivo, o delta igual a zero e delta negativo. Tá? Quando a gente fazia lá a equação de segundo grau, se o delta era positivo, lembra? A gente tinha duas raízes reais distintas, né? Então, quando eu tenho delta positivo, a parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos distintos, tá? E o a positivo ele vai me dizer sobre a concavidade da minha parábola. Então a minha parábola vai fazer algo desse tipo, né? E vai interceptar aqui o eixo x em 2 pontos, né? O ponto x1 e o ponto x2. Por quê? Porque quando eu igualo, né, essa função a zero, o que eu estou obtendo são os pontos onde o gráfico dessa função intercepta o eixo x, né, onde o y é zero. E o y é zero exatamente nesses 2 pontos, né? São as raízes desse polinômio. E aqui eu tenho o eixo de simetria, né? Eixo de simetria significa como se eu colocasse um espelho e o que acontece de um lado acontece do outro também. Então esse eixo de simetria é paralelo ao eixo y, né? Então não sei onde está o eixo y aqui, por isso que eu não desenhei. Vai depender aí dos coeficientes b e c. Tá? Muito bem, isso para A positivo. Se o A for negativo, o que vai acontecer? A concavidade, em vez de ser para cima, vai ser para baixo. Então aí eu vou ter uma parábola desta forma. Também aqui com duas intersecções no eixo x, né? A intersecção x1 e x2. Muito bem. E se o delta for zero? Lembra? Se eu tinha delta igual a zero, a hora de achar o valor de x, a gente tinha lá menos b, mais ou menos raiz de delta. Se o delta é zero, raiz de zero é zero. Então eu ficaria só com menos b sobre 2a. Então teria apenas uma solução para aquela equação. Isso significa que a parábola que a gente está olhando aqui, a parábola ela só intercepta o eixo x em um ponto apenas. Tá? Então como ficaria a nossa parábola aqui? Quando a é positivo, ela viria aqui e tangenciaria e subir, né? Então, ela só encosta aqui e sobe. Então, é assim que funciona. Então, eu teria apenas um ponto aqui de intersecção dessa parábola com o eixo x, né? E aqui o eixo de simetria. Muito bem. E com A negativo, a gente tem também a tangência, só que agora para o lado de baixo. Então temos apenas um ponto, né? Uma raiz, uma intersecção com o eixo x. Isso para delta igual a zero. E para delta negativo? Para delta negativo, pessoal, não tem raiz, lembra? Delta negativo eu teria que tirar a raiz quadrada de um número negativo. Aí só teria
raízes complexas e não reais, tá? Então, quando o delta é negativo, a parábola ela não intercepta o eixo x, né? Não tem raiz. Então, a parábola para A positivo, a gente vai ter algo assim, e para A negativo, a gente vai ter algo assim. Não encosta no eixo x, tá? Então, são esses tipos de comportamento que a gente tem. Então, sabendo o sinal de delta e o sinal do A, né? Lembrando que aqui A é diferente de zero, porque senão eu não teria grau 2, eu teria grau 1, tá? Então, analisando esses sinais, eu tenho essas seis possíveis, né, esses 6 possíveis comportamentos de uma função de segundo grau, né, do gráfico de uma função de segundo grau ou uma função quadrática, tá? Vale observar aqui também que o vértice, né, o vértice significa esse ponto mais baixo aqui quando A é positivo e o ponto mais alto quando A é negativo, tá? Então, ou o ponto mais alto da parábola ou o ponto mais baixo da parábola aqui, a gente chama de vértice, tá? Esse é o vértice da parábola. Tá? Ele é dado pelas coordenadas do ponto xv, yv, onde xv é menos b sobre 2a e o yv é menos delta sobre 4a. Tá? Então, uma vez que a gente sabe, né, o a, o b e o c, a gente consegue calcular o x do vértice, o y do vértice, e esse ponto aqui vai ser exatamente esse pontinho daqui, ó. Então esse aqui coincide com esse. Tá? Então esses são os pontos, né? À medida que a gente encontra as coordenadas, né? A gente tem o valor de A e o valor de B, o valor de delta e o valor de A. Então a gente sabe as coordenadas xv e yv. Marcando esse ponto no gráfico vai dar exatamente esse pontinho aí onde a parábola tem um máximo ou um mínimo, dependendo aí do sinal do coeficiente A.